Gente, boa tarde, um prazer estar aqui mais uma vez, agradecer a organização do evento, sempre uma honra estar aqui no palco da Flipside. Antes de qualquer coisa, falar sempre sobre segurança da informação é um desafio, né? Porque o que às vezes é uma realidade para mim, para minha empresa, para os meus usuários, talvez não seja a realidade de outras empresas, tá? Principalmente quando a gente fala de tendências, que a gente é sempre muito cauteloso, né, para falar de tendências, porque a gente tem um campo enorme pela frente, onde a gente precisa garantir os princípios da segurança, né? A gente precisa garantir que tudo esteja correndo bem e, ao mesmo tempo, a gente precisa acompanhar o que está chegando no mercado. Então, o que eu estou fazendo aqui hoje não é uma venda, não é uma certeza de nada, né? São estudos que eu faço, que a minha área faz, né, que a comunidade vem fazendo e que a gente vem colocando em prática alguma dessas coisas conforme a gente vai sentindo confiança nessas novas tendências. Tá? Então, hoje, a palestra que eu vou falar aqui é sobre inteligência artificial, tá? E a inteligência artificial voltada para a cibersegurança. Então, especificamente, como eu posso usar a inteligência artificial na cibersegurança, tá? Na segurança do ciberespaço. A inteligência artificial ela tem uma gama muito grande, poderia falar sobre ataques de inteligência artificial, poderia trazer ali quais vulnerabilidades que existem na inteligência artificial, mas o ponto aqui hoje é como usar a inteligência artificial para fazer a defesa do ciberespaço, tá? Na segurança cibernética. Então, falando um pouquinho e brevemente sobre mim, tá? Eu sou engenheira de computação, me formei recentemente no MBA sobre segurança de dados e o meu tema de pesquisa foi a inteligência artificial, tá? Então venho fazendo estudos sobre essa área. Trabalho no Banco BV, né? Trabalho no time de arquitetura de segurança da informação, então o time que vai atrás das tendências, que vai trazer o que tem no mercado, o que a gente pode ou não implementar. E aí, fora isso, eu tento fazer um trabalho de mentoria, sou colunista em alguns sites também, para sempre fortalecer a comunidade, né? A gente tem uma comunidade muito voltada para a área técnica, onde a nossa interação, basicamente, ela é computador, né? Então, a gente tem uma dificuldade muito grande nessa passagem do conhecimento, né? No passar para o próximo. Às vezes, a gente percebe que a gente vai descobrindo, vai executando o que é necessário, mas sem fazer esse fortalecimento. Então, o que é possível, eu sempre tento ajudar a comunidade da melhor forma. Então, a gente vai falar sobre inteligência artificial. Desculpem a falta de maturidade aqui no slide, mas a inteligência artificial permite essas brincadeiras, né? Então, vamos falar um pouquinho, porque é uma coisa bem séria, né, na verdade. Nesse final de semana passado, eu palestrei num evento que não era um evento tão técnico. Então, nesse início, eu trouxe o que era a segurança da informação, qual era a diferença da defesa cibernética e aonde exatamente a gente ia usar a inteligência artificial para fazer a defesa, né? Aqui, como nós somos mais técnicos, acredito que todo mundo aqui seja desse ramo, né? Mais para a parte de Blue Team. Então, eu vou pular essa fase, né? Vou pular esse briefing, essa explicação da onde a gente aplicaria a inteligência artificial, só tendo em mente que a gente está protegendo sempre o ciberespaço, tá? Então, a gente está mantendo a nossa necessidade de aplicar ali, por exemplo, o CID, né? A confidencialidade, a integridade, a disponibilidade, e usando a inteligência artificial a nosso favor, tá? Existem vários poréns e vários vieses. Durante a palestra, eu espero que fique claro isso, para que no final a gente consiga perceber, né, ali falando um pouco até da jornada do herói, consiga perceber ali o finalzinho que nem tudo são flores, tá? Então, vão ter alguns problemas, e esses problemas não necessariamente já estejam solucionados, mas que a gente vem tentando arrumar um jeito de melhorar para que a gente possa fazer o uso da inteligência artificial, tá bom? Brevemente, tá? Bem outliers, assim, bem breve aqui. A gente tem uma timeline para a inteligência artificial. Então, ela não é tão recente ainda, tá? Então, assim, hoje está um boom muito grande, a gente tem Gartner, tendências falando, mas se vocês pegarem aqui o início, ele data de 1950, o teste de Turing, né, onde ele propôs que o que seria inteligência artificial? Uma máquina que conseguisse se passar por um ser humano. Então, você tem ali uma pessoa respondendo, você tem uma máquina respondendo e um investigador ali, no caso, não consiga perceber a diferença entre o ser humano e a máquina. Tá? Isso lá em 1950.
Em 1956, a gente teve uma conferência de Dartmouth, onde alguns pesquisadores também participaram, né, e fizeram já algumas colocações sobre o que seria inteligência artificial. Entre 56 e 72, se eu não me engano, em 62, teve o primeiro chatbot, que foi a Elisa. Tá? E ela não passou nesse teste de Turing, ela não foi considerada uma inteligência artificial realmente. E aí, em 72, a gente teve a primeira conversa. Ela foi feita através da rede ARPANET. Né? Ali nesse link, vocês conseguem... depois eu disponibilizo a apresentação para vocês, e tem toda a conversa entre esses dois chatbots. Apesar de parecer simples, hoje em dia para a gente, né, hoje em dia que a gente já tem chatbots que você praticamente às vezes não consegue identificar o que é um chatbot, o que é um ser humano te atendendo, para essa época era extremamente avançado. Tá? Então a gente teve essa conversa. E aí, entre 80 e 90, a gente teve o que foi chamado de inverno da inteligência artificial. Foi um tempo onde as pesquisas se esfriaram, não teve tanto investimento para se falar sobre isso. Né? Até se a gente pensar, na época, né, era muito inteligência artificial para o que a gente já tinha. E aí, em 1990, na década de 90, a gente teve uma nova tendência aí dos japoneses, vieram com uma nova tecnologia de computadores, e a inteligência artificial voltou. Né? E aí a gente teve o Deep Blue da IBM, vem sendo o atual campeão mundial de xadrez, né? Que já foi muito comentado, né, naquela época. Em 2005, depois vocês puderem pesquisar, ele é assustador, esse Big Dog. Ele foi criado pela Boston Dynamics. Ele é um robô que ele imitava realmente um cachorro. Né? Se vocês olharem, pensem em 2005 você encontrando com um desse, era realmente assustador. Né? E aí, agora, esse ano recente, a gente teve uma obra, um concurso mundial de obra de arte, e uma obra feita por inteligência artificial ganhou, e tem sido muito comentado. Até aqui eu trouxe para vocês, é um Instagram que ele só tem obras de arte feitas por inteligência artificial. Tá? Então, é até um outro tema que vem sendo comentado, que é a ética da inteligência artificial. Né? Da mesma forma como vocês devem ter assistido aquele filme Eu, Robô, tinha os princípios, né, do robô, então os 3 princípios, o que ele pode, o que ele não pode ir contra quem criou, né? Ele tem que obedecer desde que não confronte com a primeira regra. Isso vem sendo discutido em inteligência artificial, então até onde a inteligência artificial pode chegar? Né? Qual que é a ética nisso tudo? E aí é um tema muito amplo que foge um pouquinho da segurança da informação, mas que eu acho legal trazer aqui para a gente ver o nível que já está esse tipo de discussão. Tá bom? Então, resumindo, o que é inteligência artificial? Inteligência artificial nada mais é do que a imitação ou algo baseado na nossa inteligência. Essa frase que eu coloquei aqui, ela foi comentada lá na conferência de Dartmouth, onde os pesquisadores falaram que a nossa inteligência é algo tão incrível e a gente pode descrevê-la tão bem que por que não a gente imitar algo para fazer a nossa inteligência? Né? No caso, uma máquina ali, o machine learning. Então, fazendo uma comparação, assim, vocês pegarem a Revolução Industrial, por exemplo, onde foi proposto, né, que as máquinas pegassem alguns trabalhos que eram mais simples, né, que eram mais manuais ali, da mesma forma a inteligência artificial vem para ajudar nisso. Né? Ao invés de eu pegar na minha empresa e colocar um júnior para fazer certos trabalhos, por que eu não posso ensinar coisas um pouco mais avançadas para esses júniors e trazer a máquina para fazer um trabalho automatizado? Tá? Então, da mesma forma, dentro da segurança da informação, dentro da segurança cibernética, né, mais especificamente, a gente tem esse desafio do uso da inteligência artificial, né, até pensando em dados. Né? Então, a gente tem uma série de dados que a gente vai precisar analisar, e aí é muito mais fácil eu ensinar um robô para analisar esses dados do que eu colocar um funcionário meu olhando esses dados e ficar ali lendo logs, logs e mais logs. Tá? Então, dentro da segurança da informação, dentro da inteligência artificial, nós temos vários tipos, né? Mas a gente tem 3 tipos que são mais utilizados aqui dentro do nosso contexto, tá? E que estão um pouquinho mais em alta. O primeiro deles é a pesquisa visual computacional. Então, é o que a gente faz baseado em imagens. Né? Então, empresas, por exemplo, de investigação, eles conseguem cadastrar rostos de criminosos para caso em algum lugar trigue esse rosto para que eles tenham essa informação. Né? Tem grandes fornecedores até aqui presentes que já estão tentando usar essa parte para olhar behavior. Então, eu tenho o rosto do meu funcionário cadastrado, se eu vejo o meu funcionário caminhando pela empresa, eu tentando acessar alguma parte confidencial e o meu rosto está com um sentimento que não é normal meu, tiver com um desespero, tiver com uma tristeza muito grande, ele pode alertar para que algo seja feito, para que seja analisado o que está acontecendo ali. Tá? Um segundo tema é o processamento de linguagem natural, que são chatbots.
né? Então, como eu ensino ali o robô a responder. Então, se a gente pegar hoje, o pessoal brinca, né, bastante, pega a Siri, a Alexa e tenta fazer perguntas que não são normais, né? Alexa, casa comigo? Né? E aí a Alexa fica ali sem a resposta porque não é algo que ela foi ensinada a responder. Isso vem sendo aprimorado, isso vem sendo melhorado. Existem já robôs que realmente, como eu falei no começo, a gente já fica em dúvida, né, se a gente está falando com um robô, se a gente realmente tem um atendimento humano, mas cada vez mais a gente vem aprimorando. E o machine learning, que é quando a gente ensina o computador o que ele deve fazer, né? Então, essa relação máquina-humana, ela vai ser cada vez mais utilizada, né? A gente precisa aprender a lidar cada vez melhor com isso. Então, quanto mais eu gastar o meu tempo ensinando a máquina o que ela deve fazer, melhor vai ser a minha resposta. Se eu simplesmente compro uma ferramenta, e as ferramentas todas de segurança já são umas ferramentas que geralmente você tem um investimento alto, né? Uma ferramenta que usa inteligência artificial é uma ferramenta que investe mais ainda, né? Tem ali toda uma equipe por trás, 24/7, procurando as melhores bases de conhecimento, agregando, trazendo informações, né? E eu simplesmente comprar uma ferramenta dessa e jogar no meu ambiente, sem eu ter esse cuidado, né, humano-máquina, vai ser como o famoso tem uma Ferrari na minha garagem, mas não uso. Porque senão ela não vai fazer sentido. Os ambientes são muito diferentes. Talvez o que faça uma ferramenta que faça sentido em uma empresa, na minha empresa, se eu simplesmente colocá-la lá, ela não vai ser funcional. E eu vou falar, mas não está me ajudando em nada, não estou vendo nenhum tipo de melhoria. Mas porque eu não tive esse cuidado de ensinar a máquina o que ela deve fazer. Tá? E aí, aprofundando um pouquinho mais do machine learning, a gente tem o deep learning, que aí ele já suporta Big Data e aí a gente já traz bem para a nossa tendência, né, que é a quantidade de dados gerados que a gente tem na nossa atualidade. Então, até o próximo ponto que a gente vai falar aqui, a gente tem muitas pessoas gerando dados, né? Essas pessoas, elas geram dados não necessariamente em apenas um ambiente, né? Então, eu tenho um ambiente local, eu tenho um ambiente em nuvem, eu tenho o meu dispositivo pessoal, eu tenho o meu dispositivo corporativo, eu tenho um celular, eu tenho um servidor, eu tenho uma série de lugares que eu estou gerando dados. As minhas ferramentas todas estão gerando dados, me alertando sobre esses dados que estão sendo gerados, e eu preciso analisar esses dados. Então, a gente entra no Deep Learning para poder conseguir pegar todos esses dados e conseguir tentar cumprir ali todos os desafios. Aqui é um gráfico de uma pesquisa que teve, né, da quantidade de dados gerados que teve em 2018, que teve em 2020 e que possivelmente tenha em 2025. Então, assim, a gente não está falando mais nem de dobrar os números, né? A gente já passou de triplicar os números de dados gerados. E esses dados, não necessariamente eles estejam num lugar só, como eu comentei anteriormente. Então, esses dados eles estão espalhados, né? Então, eu tenho dado em nuvens, eu tenho dados em movimento, eu tenho dados em SaaS, PaaS e IaaS. Então, uma parte da nuvem é minha, outra parte da nuvem não é minha. Né? Então, eu tenho muitos dados e aí eu tenho um desafio muito grande de como cuidar desses dados. Então, eu preciso garantir que esses dados eles estão sendo coletados. Né? Então, tudo que realmente o usuário está fazendo, eu estou coletando, eu estou tendo consciência do que ele está fazendo e estou conseguindo visualizar. Eu preciso garantir que esses dados estejam seguros, e agora a gente tem a LGPD também para normatizar isso. Então, se eu pego um dado sensível de um usuário, aonde que eu vou guardar esses dados? Como que eu estou garantindo que esses dados eles realmente estejam seguros e anônimos? Tá? Como que eu vou gerenciar esses dados? Eu acho que aí é um ponto muito forte das empresas, né? Eu preciso de um servidor para guardar, né? Onde que eu vou ter esse backup? Eu vou ter uma nuvem? Eu vou ter uma plataforma como serviço? Eu vou ter um software como serviço? Né? A partir do momento que eu tenho uma plataforma como serviço, então eu não sou mais responsável por esses dados? Então, esses pontos todos, vejam que é uma linha muito tênue entre a minha necessidade e o meu dever. Então, o que eu preciso, mas o que eu posso também, né? E até onde eu devo chegar com a inteligência artificial. E aí, por último, né, como que eu vou fazer para ler esses dados? Aí entra naquela mesma história do Big Data. Eu tenho um CIEM, por exemplo. Vamos pegar uma empresa que tem como centralizador de logs o CIEM. Se eu tiver uma empresa que eu tenha 1, 2, 3 funcionários olhando para esse CIEM, ele vai conseguir analisar tantos gigas, teras de dados para pegar qual realmente é o alerta que faz sentido? Né? Porque um alerta alto, vão ser gerados muitos alertas altos durante o dia. Né? E quais desses alertas eu realmente devo pegar para fazer uma investigação? Né? E não é um falso positivo.
Então, a inteligência artificial vem para tentar ajudar isso. Ataques e vulnerabilidades. Aqui eu nem vou falar dos números, mas todo mundo aqui trabalha com defesa, acredito. Também quem trabalha com ataque sabe a quantidade de ataques que as empresas vêm sofrendo, né? Principalmente empresas que não trabalham tanto com tecnologia, né? A gente tem, infelizmente, as empresas precisam olhar mais para o dinheiro e acabam deixando a tecnologia um pouco de lado, e principalmente a segurança, que é algo geralmente considerado caro, né? Aí entra a parte do que é um investimento, né? E aí a gente também usa a inteligência artificial para esse ponto da defesa, né? Para tentar conter um pouquinho os ataques. Além dos ataques normais, que a gente já estamos acostumados, tem as novas tendências, então os novos ambientes. Então a gente tem, por exemplo, empresas baseadas já em data driving, são empresas que baseiam seu negócio em dados, né? A gente tem esse processo humano mais máquina, a gente tem novas formas de autenticação, né? Então, como que a gente vai fazer tudo isso, né? Como que só eu, como pessoa, vou conseguir gerenciar tudo isso aqui, toda essa informação que eu estou praticamente cuspindo aqui para vocês, mas que é a realidade de todo mundo e que todo mundo sabe que passa diariamente na tentativa de fazer uma boa defesa, tá? E aí, juntando tudo isso, a gente tem a parte de automação. Então, um grande forte da inteligência artificial é a automação, né? É poder juntar todos os dados que a gente tem e automatizar de uma forma que fique simples, que ajude e que empodere nos times de defesa. Então, aqui é que ficou um pouquinho pequeno, né? Bastante pequeno, na verdade. Mas, assim, é uma arquitetura de Zero Trust, tá? Baseada em Zero Trust. E essa arquitetura, ela traz a quantidade de processos que a gente tem e como que eu, ser humano, conseguiria fazer para lidar com tudo isso aqui sozinha, tá? O próximo é uma arquitetura mesh, né? Então, é uma arquitetura que tira o CIEM da centralização. Então, a gente não precisa mais centralizar tudo no CIEM. A gente tem vários centros ali para centralizar, vários pontos para centralizar, né? Então, a gente tem uma série de aplicações e imagina uma única ferramenta recebendo essa quantidade de logs e de alertas, né? Então, eu tenho uma ferramenta que faz postura em nuvem, eu tenho uma ferramenta que vai olhar para a parte de código, eu tenho uma ferramenta que vai olhar para dispositivo, e-mail, redes, infraestrutura, servidores, né? E aí, tudo isso, para apenas nós humanos olharmos, acaba sendo inviável. E aí entram os robôs, né? Entram processos automatizados, entram processos humano mais robô, né? São muitas políticas criadas, né? São muitas pendências que a gente tem umas com as outras para apenas pessoas terem que olhar e cuidar desse processo. E aqui é um exemplo bem legal de como que a inteligência artificial, o machine learning mais especificamente, conseguiria ajudar em alertas, né? Então, aqui no começo, a gente tem a quantidade de alertas gerados, né? Então, imagine um CIEM hoje recebendo essa quantidade de alertas aqui gerados na minha... Aqui é uma estrutura simples, tá? Então, alertas referente a redes, alertas referente à identidade, e-mails e dispositivos. Eu, como pessoa, consigo analisar essa quantidade de logs que eu recebi? Não vou olhar, né? Vai passar muita coisa. O uso da primeira parte da inteligência artificial, ele já reduziria a quantidade de incidentes para bem menos, uma forma que eu já consiga olhar, tá? E aí, usando uma inteligência artificial, um machine learning aqui no caso, baseado, por exemplo, em prioridades, né, e bem alimentada, né, conhecendo o comportamento do usuário. Então, qual que é o comportamento normal do usuário? O que é anômalo? Né? Se ele logar talvez 11 horas da noite seja anômalo? Para alguns casos sim, para outros não. Né? Então, fazer essa parte de qual equipe tem cada comportamento, qual usuário tem cada comportamento, entendendo isso, entendendo o que é prioridade, o que não é, rotulando documentos como sensíveis ou não sensíveis. Né? Então, tendo esse conjunto, porque a segurança ela é sempre feita em camadas, né? Tendo esse conjunto, eu consigo reduzir essa quantidade de alertas para um número bem menor. E aí, em cima daquele número, eu consigo atuar de uma forma mais assertiva. Tá? Mais uma vez, é algo muito novo, que a gente ninguém vai chegar e vai colocar uma ferramenta dessa no seu ambiente e vai simplesmente sair bloqueando qualquer coisa. Né? Mas a gente vai aprendendo, vai ensinando e vai melhorando para que o processo chegue daquele jeito, para que os alertas que cheguem para mim sejam cada vez menos falsos positivos, sejam cada vez mais assertivos e eu consiga agir de cada vez melhor. E a experiência do usuário, que é algo também muito traumatizante, né? Geralmente os usuários olham para a segurança de uma forma muito traumática, seja melhorada também, tá? A gente seja menos proibitivo e mais assertiva. E aí, para terminar aqui, acho que tem pouco tempo,
o uso de inteligência artificial na cibersegurança, né? Então, o que eu falei lá no começo, né, a pesquisa visual computacional, então essa parte de reconhecimento facial, né, que é bastante utilizado e que pode ser cada vez mais melhorado, que pode já ser usado com behavior, por exemplo, com comportamental, tá? E não simplesmente com a face ali, né, realmente é a pessoa, mas como a gente pode aprimorar isso? Lembrando que quanto melhor a câmera, quanto mais tempo ela leva para fazer esse reconhecimento, melhora o sistema de segurança. Aqueles sistemas que são muito rápidos, geralmente a gente fala que ele é bem básico, assim, né? A gente brinca que é a imagem VGA ali que ele está olhando, porque o sistema vai ser menos seguro, tá? Aqui eu trouxe de um fornecedor específico, mas é porque ele tem aberto essa opção de você analisar na internet. É uma arquitetura de como seria um sistema baseado em dispositivo, um EDR, né? Na verdade, um sistema baseado em dispositivo. O tradicional é o que está em preto, então toda essa trilha aqui que ele seguiria, né? Então ele ia olhar o que a gente usa ali para classificar machine learning, ele ia gerar o alerta, ia para o SOC e depois ele ia bloquear. E aí é o que a fornecedora está propondo, eles mesmos fazer essa análise e já bloquear, então a gente já elimina ali 2 processos dentro desse sistema. Mais uma vez, deve ser analisado, né? Não necessariamente eu preciso já sair bloqueando todo mundo, porque a gente sabe que uma empresa tem uma série de pontos, uma série de curvas que precisam ser levadas em conta, né? Mas já traria muito ganho, né? Esses classificadores do machine learning, na verdade, já trazem muito ganho, porque eles já olham para comportamento, eles já olham para cada área do usuário, eles já olham para cada acesso, eles já olham para dispositivo, a gente já consegue aplicar acessos condicionais, né? Porque se a gente pensar que hoje não existe mais o perímetro físico, né? Eu não posso mais basear a segurança da minha empresa num prédio, né? Eu tenho que basear a segurança da minha empresa em condicionais. Então, aonde o usuário está, como ele está acessando, que hora que ele está acessando, por que ele está acessando e o que ele está acessando, né? Para a gente conseguir fazer essa análise e a machine learning vai ajudando a gente cada vez mais. E por último, usa o machine learning de forma detectiva para phishing, né? Os anti-phishings ali tradicionais, os antivírus tradicionais, anti-spams tradicionais, eles traziam muito baseados em blacklists, né? Então, esses spam house da vida, que trazem ali os domínios que não podem ser utilizados, que já foram bloqueados, e eu bloqueava no meu ambiente. E hoje a gente já tem uma gama de análises que a gente olha não só para o domínio, né? Mas que o machine learning consegue olhar para outras coisas, né? Então, vai olhar o domínio que está sendo enviado, mas vai olhar também se tem alguma trilha diferente nesse e-mail, se ele pode ser considerado um phishing ou não, tá? E aí, o ponto final. É caro, né? Quais são os pontos negativos da defesa? Aqui é um preço de uma ferramenta X, né? É um valor que a princípio é alto, né? Você pensar por usuário, por mês, né? Dependendo do tamanho da empresa. Mas nós temos análises, né? Por exemplo, a ISO 27000 oferece ali uma análise que você pode fazer para você ver o que realmente é um gasto e o que é um investimento, né? Então, precisa ter essa noção do que eu tenho dentro da minha empresa para saber até onde eu devo investir em segurança, até onde faz sentido, para que eu não tenha um vazamento de dados. Tá? E aí tem os pontos normativos também, que é aonde eu vou guardar esses dados todos que eu estou coletando. Então, estou fazendo análise baseado em behavior, estou fazendo análise baseada em biometria, e aonde eu estou guardando tudo isso? Eu estou segurando, garantindo a privacidade do usuário sobre tudo isso? Então, a inteligência artificial, ela vem principalmente para empoderar, né, para incrementar o nosso trabalho, mas a gente tem que olhar muito também até onde pode, até onde vale, até onde a gente já pode dar o próximo passo. Tá? Essa linha bem tênue que eu citei no começo, que a gente vai analisando para poder chegar num ponto que seja positivo, tanto para quem está comprando, tanto para quem está defendendo, quanto para a experiência do usuário. Tá bom?